Olá, amigos! Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a parábola do joio e do trigo. Mateus, o evangelista, ele diz que Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Devemos compreender que o nosso espírito, o nosso coração, ele é o local aonde nós semeamos as sementes que germinarão o trigo. Todo espírito que tem fome de cumprir a vontade de Deus, ele planta o trigo em seu coração. E ele, assim, orvalha o trigo de seu coração com a água viva do Evangelho, com a sede de água viva do Evangelho. Essas são as condições perfeitas. Mas o Espírito André Luiz nos explica que nós vivemos em picos e quedas de elevação espiritual. Ainda não conseguimos manter a nossa elevação de maneira constante. Então nós ascendemos com fome de cumprir a vontade de Deus e com sede da água viva do Evangelho, mas após algum tempo nós caímos ainda em nossa animalidade, em nossas imperfeições morais, a nossa vontade de se conectar às paixões humanas que ainda são vivas dentro de cada um de nós. Quando ele diz que quando os homens dormiram, ele faz uma referência a um dos livros do Antigo Testamento, o livro de Jonas. Quando Jonas estava fugindo para Tarshish, num barco, em meio ao mar Mediterrâneo, mediante a uma grande tempestade, mediante a uma grande vicissitude, podemos assim dizer, todos que estavam nesse barco, que representa o seu espírito, sobem, se conectam ao divino, sobem ao deck, vão ao terceiro andar da casa mental de Calderário, ou seja, se conectam ao superconsciente, se conectam ao divino, mas ele fecha os seus olhos, desce ao porão do navio onde se encontram os animais. Ou seja, ele desce do superconsciente, da conexão com o divino, ele desce para a sua animalidade presente em função da sua evolução anímica, da evolução anímica de seu espírito. Ele se conecta às paixões humanas, aos instintos, ainda ao ponto da animalização do seu espírito. Ali, nesse momento, ele dorme, ele fecha os seus olhos. É isso que está sendo dito nessa parábola. A nossa vontade para alcançar o reino dos céus deve ser de cumprir a vontade do Pai Celestial pela fome de espírito e pela sede do espírito para orvalhar os campos de nosso coração através da água viva do Evangelho. Mas, nesses ápices e quedas, tantas vezes fechamos nossos olhos, descemos a animalidade e então plantamos joio em nosso coração. O propósito de nossas vidas não é olhar os campos alheios, os campos daqueles que estão ao nosso redor, mas tomar o cuidado para não fecharmos os olhos e termos o esforço de apenas plantarmos o trigo. No dia do juízo final, no ápice da transição planetária, ou então nos tantos juízos que encontramos quando confrontamos a nossa consciência ao desencarnarmos e então pesarmos, entre aspas, em uma balança, tudo aquilo que fizemos na Terra, nós teremos a condição verdadeira de separar o joio do trigo. Porque o joio e o trigo, eles parecem-se muito. E quando nascendo e plantados, nós não temos ainda a condição de dizer o que é joio, o que é trigo, porque ainda somos um misto de vontade de ascender a Deus e vontade de conectarmos-nos à matéria. Dessa forma, traz a representação do trigo, do joio
e do plantio que está sendo feito em nossos corações.